Alô, prezado ouvinte, seja muito bem-vindo. A novela Gênesis está tendo uma grande repercussão no meio evangélico e até entre outras pessoas. Eu quero dizer que não assisti essa novela, assisti apenas uma parte do primeiro capítulo e não estou aqui para fazer uma avaliação dessa novela. Porém, eu tenho percebido pela internet que há pessoas fazendo comentários e fazendo interpretações em cima daquilo que viram. E uma dessas interpretações era de que num episódio onde Lúcifer, junto com asteroides, cai na Terra, isso teria sido, então, o intervalo entre Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 3. Isso é uma teoria que está sendo ensinada em diversas igrejas, especialmente a partir do tempo da Bíblia de Scofield, Bíblia anotada dele. E essa é uma questão que me levou a postar esse e mais 2 comentários a esse respeito. Portanto, essa live não é para fazer uma avaliação da novela, e sim as interpretações que têm sido dadas através de falsificação da palavra de Deus. Então, o nosso texto está baseado basicamente na questão da origem da humanidade, origem da vida. Existem diversas teorias a esse respeito, e é importante, para sermos fiéis à palavra de Deus, que vamos interpretar aquilo que está sendo postado. A teoria do intervalo, o Gap Theory, é uma tentativa de harmonizar a teoria da evolução com a Bíblia. E, basicamente, ela defende o seguinte ensino: Deus teria feito uma criação original do mundo e do universo. Depois houve a queda de Satanás e o mundo se tornou sem forma e vazia. E nesse mundo já haveria criaturas, homens e também animais que teriam sido destruídos então, e os fósseis achados na atualidade seriam desse intervalo, quando Satanás teria destruído essa criação original. E depois, então, conforme essa teoria, Deus teria recriado o mundo, e a partir dessa recriação nós estaríamos existindo, então, na atualidade. A teoria do intervalo foi ensinada primeiramente por Thomas Chalmers, mas se tornou popular a partir do ano de 1917 com a publicação da Bíblia anotada de Scofield. Ela apresenta resumidamente os seguintes ensinos: Deus criou o mundo original, conforme Gênesis 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, e entre Gênesis capítulo 1, verso 1, e Gênesis capítulo 1, verso 3, haveria um intervalo de bilhões de anos com os seguintes acontecimentos: a formação das camadas geológicas, a criação dos anjos, inclusive Lúcifer, e pelo processo de evolução Deus teria formado uma raça pré-adâmica. Lúcifer pecou e foi lançado na terra, e Lúcifer estendeu a sua rebelião contra a terra, destruindo a vida, inclusive a raça pré-adâmica. E, conforme essa teoria, em consequência dessa destruição, a terra teria se tornado sem forma e vazia, conforme lemos em Gênesis capítulo 1, verso 2. Os fósseis seriam, assim, as evidências de uma raça pré-adâmica que existiu, então, até a destruição da criação original. E depois desse intervalo, Deus teria recriado o mundo, mas deixado os restos mortais da primeira criação, então, nas camadas rochosas da terra.
A teoria do intervalo examinado à luz da palavra de Deus. Se a Bíblia é a verdade, e isso é uma realidade, Jesus mesmo disse, a tua palavra é a verdade, então precisamos ver o que a palavra de Deus ensina. Essa teoria contradiz o ensino bíblico de que tudo foi criado em 6 dias. Quando a Bíblia diz que tudo que existe foi criado em 6 dias, então isso exclui um intervalo ou uma criação original e uma recriação. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 31, verso 17, entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Ora, se Deus criou os céus e a terra em 6 dias, então isso evidentemente exclui esses bilhões de anos de que a sociedade está falando, inclusive muitos teólogos estão falando isto. E isso não está em harmonia com aquilo que a palavra de Deus ensina. Em segundo lugar, essa teoria contradiz o ensino bíblico de que o pecado entrou no mundo por Adão. A Bíblia diz, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E depois nós lemos, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Romanos 5, verso 14. Se o pecado entrou no mundo através de Adão, isso evidente mostra que não entrou no mundo antes por Satanás. É totalmente contra aquilo que a Bíblia está ensinando. O pecado entrou no mundo por Adão e não por uma raça adâmica que teria sido já corrompida antes da criação de Adão. Essa teoria contradiz o ensino de que a morte entrou no mundo por Adão. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam abundância de graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Romanos 5, 17. Se a morte entrou por Adão, então não podia haver uma raça pré-adâmica e nem uma criação pré-adâmica pela qual a morte teria entrado. Conforme essa teoria, gap theory, haveria muitas mortes que estariam deixando suas evidências através dos fósseis que são encontrados com muita frequência. Mas a morte entrou só por Adão, isso quer dizer que não houve morte antes de Adão. De acordo com esse ensino, Deus não poderia ter dito que era tudo muito bom, porque já haveria ossadas de morte no mundo. Quando Deus terminou a criação com Adão e Eva, ele disse, Deus viu que era tudo muito bom nessa criação. Mas não seria tudo muito bom se já houvesse ossada de mortes aqui neste nosso planeta. Não poderia haver vida sobre a terra entre Gênesis 1, verso 1 e verso 3, pois ainda não havia sido feita a separação entre a água e a porção seca. Essa separação foi feita só mais tarde. Então, como poderia haver vida se não havia separação entre a porção seca e a água? Não poderia haver vida sobre a terra entre Gênesis 1, verso 1 e 3, pois ainda não havia luz, nem sol, nem lua, nem estrelas que foram criados depois. Como é que então poderia haver uma criação completa se não havia luz? A sobrevivência não seria possível, simplesmente seria impossível a sobrevivência de vivos aqui na Terra. O texto de Isaías a favor da teoria do intervalo não serve de base. O texto poderia ser traduzido como: não a criou para ser inabitada, mas para ser habitada.
Isso não quer dizer que teria que ser habitada no mesmo instante em que a terra foi feita, e a terra foi habitada nos dias seguintes da criação. Então, o único texto que eles usam para tentar afirmar isso é Isaías 45, 18, Gênesis capítulo 1, verso 2, e ambos os textos não servem para defender a teoria do intervalo. Deus não a criou para ser inabitada, mas para ser habitada, e realmente foi habitada mais tarde. Então, não há espaço na Bíblia para a teoria do intervalo. Ela contradiz diversos ensinos bem claros da palavra de Deus. A teoria do intervalo é heresia e precisa ser refutada completamente. Existem ainda outros ensinos a respeito da origem do universo e da vida humana, e nós queremos nos próximos estudos abordar outros ensinos também. O próximo estudo vai ser evolução teísta. Ela é possível de acordo com a palavra de Deus? Examine a palavra de Deus. Meu amigo, nunca vai atrás daquilo que homens dizem sem examinar o que a palavra de Deus realmente está ensinando. Agradeço muito pela sua atenção. Estarei contente se fizer um comunicado comentando esse estudo e também fazendo questionamentos, se assim for a sua vontade. Muito obrigado e que Deus nos abençoe ricamente. Amém.